Graça e paz do Senhor Jesus. Gostaria de te convidar para assistir a este vídeo, um panorama bíblico sobre as festas judaicas em relação aos eventos da volta de Jesus. Nós ouvimos falar muito das festas bíblicas, às vezes até as comemoramos, mas não temos um entendimento aprofundado sobre os seus significados, a sua relação com os eventos da vinda de Jesus. Neste vídeo nós vamos ver um panorama geral sobre estes eventos e essa relação das festas com a volta do Senhor. Espero que você goste. Um bom estudo. Bom, então vamos ver aqui as festas bíblicas. Também você vai poder ler lá em Levíticos 23, de 1 ao 36, tá bom? Então, vamos começar a festa da Páscoa. Eu quero traçar aqui com vocês, queridos, uma linha do tempo com relação às festas bíblicas, porque vamos entrar um pouquinho aqui na escatologia agora, porque as festas bíblicas anunciam tempos. As festas bíblicas, elas se cumprem na pessoa de Jesus Cristo, e vocês vão ver aqui que cada uma delas está além do seu propósito para a época que ela foi estabelecida. Elas estavam apontando para um momento futuro. E todos esses momentos se cumprem na pessoa de Jesus. Então, vamos falar aqui sobre essas festas. A primeira delas que nós temos aqui é Pessach, que é a festa da Páscoa. Nós já falamos dela nas últimas aulas. E a Páscoa, ela fala da redenção. Lá em Levíticos 23, 4 e 5, essa é uma festa que fala da redenção do povo. Foi quando Deus tirou o povo do Egito. Era o dia da independência do povo de Israel. Esta festa ela durava um dia, mas depois dela havia a festa dos pães asmos, que tem uma relação com a festa da Páscoa. E a Páscoa, ela tem toda a sua simbologia, né, do cordeiro, dos pães asmos, das ervas amargas. E uma outra festa bíblica que está correlacionada com o Pessach, que é a Páscoa, passar sobre, é a festa da Matzat, que são os pães asmos. Esta festa dos pães asmos está lá em Levíticos 23, no verso 6, porque esta festa ela tinha uma duração de 7 dias e ela se seguia da Páscoa. Ela está junto com a festa da Páscoa e ela tinha essa duração de 7 dias. E com essas duas festas aqui, começava o ano dos judeus. Eles celebravam a Páscoa quando Jesus esteve ainda na terra. Na ocasião da morte de Cristo, era também o dia de Páscoa. Eu quero ler aí com você, Levíticos no capítulo 23, para a gente ir discorrendo sobre cada uma delas. Estas, pois, são as solenidades de Yahweh, as santas assembleias, as quais proclamareis no devido tempo. A Páscoa do Senhor, que se inicia ao entardecer do 15º dia do primeiro mês do ano. E aí no versículo 6, no 15º dia daquele mês começa a festa de Yahweh, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comereis pães ázimos sem fermento. Depois dessa festa, a próxima festa que nós temos aqui relacionada é Primícias. O nome dela do original é Abicurim, tá? E ela está no versículo 9 e 11. Disse mais o Senhor a Moisés: fala o seguinte aos filhos de Israel: quando estiverdes entrando na terra que eu vos dou e fizer nela ceifa, colheita, trareis ao sacerdote o primeiro feixe da vossa colheita. Ele o oferecerá diante de Yahweh com um gesto ritual de apresentação. A festa das primícias deveria ser comemorada quando o povo entrasse na terra e fizesse a sua colheita. Então eles deveriam trazer dos primeiros frutos ao Senhor.
esta festa da primícia deveria ser seguida da festa dos pães asmos, tá bom? Logo após esta festa das primícias, temos a ordenança que Deus deu também para a comemoração de Pentecostes, que também do original Shavuot. Shavuot está lá em Levíticos 23, de 15 a 22, que fala assim: a partir do dia seguinte do Shabá, desde o dia em que tiveres trazido o feixe de apresentação, contareis 7 semanas completas. Ou seja, Deus está dizendo aqui para eles: depois da festa das primícias, vocês vão contar 7 semanas e contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º Shabat, e oferecereis então a Yahweh uma nova oblação. E diz ainda: trarei das vossas habitações o pão para ser oferecido em gesto ritual de apresentação, feito em 2 partes. Bom, aqui ele vai dar toda a instrução de como deveria ser comemorada a festa de Pentecostes, que viria logo depois das primícias. Também esta festa é chamada festa das semanas, porque Deus falou aqui: comemorareis, no versículo 15, desde o dia que tiver trazido o feixe, contareis 7 semanas completas. Depois ele fala para o povo contar 50 dias depois das festas de primícias, era comemorada a festa de Pentecostes. Ela era observada 50 dias depois da festa de primícias. Bom, depois nós vamos ver cada simbolismo de cada uma dessas festas, tá bom? Vamos continuando aqui. Yom Teruah. Yom Teruah é a festa das trombetas. Aqui nós tem essa separação porque desta festa para cá são as festas da primavera, desta festa para cá são as festas de outono. Tá? Yom Teruah, verso 23 a 25, eu vou ler aqui. Disse o Senhor a Moisés: diz também aos filhos de Israel: no 7º mês, o 1º dia do mês será para vós dia de repouso solene, memorial, anunciado ao toque do shofar, a trombeta, que convoca a reunião do povo em santidade. Não fareis nenhuma obra servil e apresentareis oferenda queimada a Yahweh. Yom Teruah, a festa das trombetas, era também o ano novo dos filhos de Israel. Celebrava-se no outono, mais ou menos em outubro, comparado, ao nosso calendário. Esta festa indicava a futura reunião do povo de Israel que estava disperso, como diz lá em Zacarias 14. Ou seja, esta festa era já uma comemoração, a reunião, a reagrupamento da nação de Israel que estava dispersa. Então eles já celebravam esta festa aqui. A próxima delas é Yom Kippur, que é o dia da expiação. Diz assim, no versículo 27, mas o 10º dia do 7º mês é Yom Kippur, o dia da expiação, ou o dia da propiciação. Tereis santa assembleia, jejuareis e apresentareis oferenda queimada ao Senhor. Neste dia não poderiam fazer nenhum trabalho e o povo deveria realizar o ritual de expiação. O que é esse ritual de expiação? É exatamente o ritual que o sumo sacerdote fazia para levar diante de Deus o arrependimento, os sacrifícios que o povo trazia para ser sacrificados em favor dos pecados deles lá no tabernáculo. Tudo isso era realizado neste dia aqui, no dia de Yom Kippur, uma vez ao ano, havia esta celebração que era o dia da expiação dos pecados do povo. Esse era o maior dia da história do povo de Israel. Nesse dia era o dia dos pecados serem confessados. O sangue era derramado e os pecados do povo eram cobertos, a fim de que Deus pudesse habitar no meio deles, apesar deles serem um povo impuro. Nós aprendemos aqui que Deus estava oculto atrás de um véu lá no tabernáculo e o homem ficava à distância de Deus. O caminho nessa época ainda não estava aberto para o homem se aproximar de Deus, porém agora nós já podemos entrar na presença de Deus, porque Jesus Cristo já abriu esse caminho. Aqui, queridos, em Yom Kippur,
povo de Israel, este era o único dia do ano em que se permitia ao sumo sacerdote entrar na presença de Deus. Enquanto hoje nós podemos fazer isso a qualquer momento. Ele entrava com uma oferta para expiação do pecado do povo, e expiar quer dizer cobrir o pecado. Esta oferta cobriria os pecados do povo até que o grande e eficiente sacrifício fosse revelado, que era o sacrifício de Jesus no Calvário. Porque lá em Hebreus 10, verso 4, está dizendo assim que nenhum sacrifício de animais, de bodes, nenhum animal, nenhum sangue de animal derramado é suficiente para remover os pecados. Somente o sacrifício perfeito do Cordeiro Santo de Deus, como diz lá em João 1, 29, tiraria os pecados do mundo. Então aqui, esse dia era uma comemoração, na verdade uma comemoração antecipada do sacrifício que Jesus faria por nós na cruz do Calvário. Bom, e o último aqui, você poder ver que a última data, que é Sukkot, festa de tabernáculos, Levíticos 23, 33 a 36. Diz assim no verso 34, diz ainda os filhos de Israel, no 15º dia do 7º mês tem início a festa de tabernáculos do Senhor, que terá duração também de 7 dias. No primeiro dia, dia de Santa Assembleia, não realizareis nenhum trabalho, e durante 7 dias vão apresentar oferta queimada ao Senhor. No 8º dia haverá uma reunião sagrada. Bom, estas são as festas bíblicas, estas são as festas que Deus instituiu para o povo de Israel, com um simbolismo para eles na época, mas também com um simbolismo para nós até os dias de hoje, porque como eu falei, todas essas festas aqui se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. Esta última festa do Tabernáculos era a última do ano, comemorava o período em que os filhos de Israel viveram em tendas durante a sua jornada pelo deserto. Ela era celebrada no outono e durava uma semana inteira. O povo habitava nesta época em tendas, eles ouviam a leitura da lei e tudo isso fazia-os lembrar que, por causa da sua desobediência, eles tiveram que peregrinar 40 anos no deserto. Mas mesmo assim, apesar da sua incredulidade, Deus foi fiel em cuidar deles e trazê-los até a terra que ele havia prometido. Mas, mesmo diante de todas as bênçãos, Deus os fazia lembrar de onde eles haviam saído, porque Deus fazia com que eles ficassem em cabanas. Mesmo tendo todo o conforto já na sua terra, na terra que Deus havia prometido, eles deveriam morar em cabanas, porque assim eles teriam consciência de o que os fez peregrinar durante 40 anos no deserto. Então, queridos, essas aqui são as festas. A palavra festa, no hebraico, é moed, que significa compromissos divinos. Então, cada um desses compromissos divinos aqui, não só na época que o povo os cumpria, mas hoje nós podemos ver que são tempos estabelecidos por Deus e todos eles apontam e são cumpridos em Jesus, tanto os que já foram cumpridos quanto os que ainda vão se cumprir. Por quê? Porque vocês vão ver agora aqui, ó, cada festa está relacionada com um evento da história, um evento da passagem de Jesus por essa terra, e nós vamos descobrir aqui como isso acontece. Na Páscoa ocorreu a morte de Cristo. Jesus morreu no dia de Páscoa. Jesus morreu numa Páscoa. A festa de pães asmos aponta para Jesus no túmulo. E também os pães asmos são os pães sem fermentos, pães sem contaminação dos fariseus, como Jesus disse, representa Cristo sem contaminação no túmulo. Ou seja, ele morreu sem cometer nenhum pecado. Ele morreu e o seu corpo não se corrompeu.
porque o seu corpo não se deteriorou. Depois desta, é a festa das primícias, foi quando Jesus ressuscitou. Jesus, queridos, ele morreu na Páscoa, ele foi colocado no túmulo na festa dos pães asmos e ressuscitou em primícias, porque ele é as primícias daqueles que vão ressuscitar. Eu falei para vocês, né, que a palavra primícias, ela pode ser considerada também, além do primeiro, o mais importante. Então esse é as primícias daqueles que vão ressuscitar, ele é o mais importante. Então Jesus ressuscitou em primícias. Depois disso, 50 dias se passam da festa de primícias. Vem o que? Pentecostes. E o que acontece em Pentecostes? Na época de Cristo, ele envia sobre os seus discípulos o Espírito Santo de Deus. Então, Shavuot está relacionada a essa festa, ela se cumpre com Cristo quando ele envia sobre os discípulos o Espírito Santo. Cada uma dessas festas, então, queridos, elas têm o seu simbolismo para a época, mas elas estão apontando para um evento que se cumpre na pessoa de Jesus. Tanto a festa da Páscoa, como a festa dos pães asmos, como a festa de primícias, todas elas têm o seu cumprimento na pessoa de Cristo. Então, por isso que eu falei que nós vamos entrar um pouquinho aqui na escatologia, porque todas essas festas, como nós vimos que festa representa compromissos divinos e tempos estabelecidos por Deus, cada uma dessas festas está relacionada com um momento da história onde foi cumprido na pessoa de Cristo. O que acontece? Quando Jesus envia o Espírito Santo, ele está inaugurando a igreja. A igreja foi inaugurada lá em Pentecostes, lá em Atos, no capítulo 2, ele inaugurou a igreja. Então nós estamos vivendo aqui na era da igreja. Este espaço de tempo aqui é a era que nós estamos agora. Estamos na era da igreja. Depois de Pentecostes se iniciou esse momento aqui da história. E o que nós estamos aguardando que aconteça? Yom Teruah, as trombetas vão soar. E o que vai acontecer quando as trombetas soarem? O arrebatamento virá. Então, este momento aqui precisa ainda se cumprir ainda em Cristo, o arrebatamento. A festa da trombeta também, ela significa e aponta para o arrebatamento. Assim como as outras têm um significado eterno, um tempo de Deus, um evento que aponta para Cristo, a festa das trombetas simboliza e significa, aponta para o arrebatamento da igreja também. Bom, Yom Kippur fala de um tempo de expiação de pecados, fala um tempo de arrependimento, fala da tribulação, ou também fala da segunda vinda de Cristo, fala também de um tempo onde a nação de Israel vai ser redimida. Fala do tempo onde, através da tribulação, o povo de Israel vai reconhecer que o Messias, que eles ainda aguardam, já veio, e que este Messias é Jesus Cristo. Yom Kippur, dia da expiação, tem esses três significados aqui: tribulação, a segunda vinda e também a redenção do povo de Israel. E por último, Sukkot, que é tabernáculos, que está apontando para o milênio, o governo de Cristo na terra, onde Deus estará reinando conosco. Tabernáculos fala de quê? Fala da presença de Deus habitando no meio do povo. E o milênio é exatamente o Senhor Jesus reinando aqui na terra, diante de todo o povo, diante de todo ser humano. E este é o significado, o simbolismo da festa de tabernáculos. Então aqui, amados, cada uma dessas festas, cada um desses tempos determinados aqui vai se cumprir em Jesus Cristo. Estamos na era da igreja, onde 4 desses tempos já se cumpriram e 3 deles ainda vão se cumprir, que o próximo, que segundo esta revelação aqui nas festas, é o arrebatamento. Então vamos lá. Páscoa é a cruz, pães asmos é o sepultamento de Jesus, primícias é a ressurreição
Pentecostes é o Espírito Santo, trombetas, arrebatamento, expiação, segunda vinda de Jesus, ou a volta, né? Tribulação, e tabernáculo é o governo de Cristo na terra. Essa primeira parte aqui, como eu já falei para vocês, dessas 4 primeiras festas, são as festas de primavera, e estas outras 3 festas aqui são as festas celebradas no outono. Primavera, outono. Então, a era da igreja é o verão. O verão fala de uma época quente, onde nós temos o Espírito Santo. Fala de um tempo quente, fala de um tempo onde a igreja vai agir com o poder, com o fogo do Espírito Santo, aguardando o momento do arrebatamento. Então, queridos, estas são as festas e um apontamento, né? Uma revelação bíblica aqui que cada uma delas representa diante de um tempo bíblico onde Jesus veio para cumprir esses tempos determinados, esses compromissos divinos para cada uma dessas festas. Obrigado por assistir. Siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso conteúdo gratuito, conheça o nosso curso de teologia online e seja edificado na presença do Senhor.